E aí, meus caros Jorges, tudo certo com vocês? Vocês devem ter ouvido falar sobre a dita bispa protestante que reclamou com o recém-eleito presidente dos Estados Unidos sobre a inclusão e blá blá blá. Bom, hoje eu vim falar com vocês que isso não é uma coisa nova. Infelizmente, esse tipo de coisa está se infiltrando nos meios cristãos, e inclusive em meios católicos, acredite ou não, há muito tempo. Hoje nós iremos falar sobre o, entre aspas, cristianismo progressista ou liberal. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo para me ajudar. Agora vamos pro vídeo. Bem, desde o início da Reforma Protestante, alguns grupos protestantes ultra-igualitários já vêm tentando corromper o cristianismo, como é o caso dos anabatistas, que introduziram uma espécie de proto-comunismo que condenava a propriedade privada, ou era o caso dos Quakers, anarquistas que defendiam a igualdade de gênero muito antes até mesmo do iluminismo existir. Todavia, os problemas com o chamado, entre aspas, cristianismo progressista começaram mesmo com o iluminismo, assim como muitos outros problemas da modernidade. Mas você deve estar me perguntando, ora Pedro, o que é o iluminismo? Bem, apesar do nome, o iluminismo em si não tem nada a ver com a verdadeira luz. Na verdade, a luz do iluminismo é tão brilhante quanto a luz falsa de Lúcifer. O iluminismo consiste na rejeição do sobrenatural e do metafísico em favor do racionalismo ou então do empirismo. Os iluministas pregavam que nós devemos nos afastar de explicações sobrenaturais e da religião e buscar as respostas aqui no mundo material mesmo, sem se importar com qualquer questão moral ou religiosa. E bem, os iluministas acreditavam ou que nós só podemos entender o mundo através da razão, ou então que nós só podemos entender o mundo através de experimentos, através de tentativa e erro. A primeira corrente que eu citei é a racionalista e a segunda é a empirista. Nós nem precisamos explicar como que o iluminismo é uma filosofia sem Deus e ateia, e incompatível com o verdadeiro cristianismo e em particular com a igreja verdadeira, que é a Igreja Católica. Mas, enfim, voltando para o assunto, os iluministas também aplicaram suas ideias para o campo político. Defenderam coisas muito citadas atualmente e defendidas atualmente pelos liberais e pelos esquerdistas, como Estado laico, liberdade religiosa, liberdade de expressão, separação dos três poderes, dentre muita outra baboseira. Mas o que nós precisamos entender, primeiro, para nós entendermos o assunto desse vídeo em si, é a teologia liberal que surgiu com o iluminismo. Algumas pessoas de seitas protestantes acabaram aderindo ao iluminismo e perceberam que o cristianismo tradicional era incompatível com o iluminismo. E o que eles fizeram? Rejeitar o iluminismo ou iluminar o cristianismo? A resposta B é a correta. Eles decidiram trazer o iluminismo para o cristianismo, trazer o liberalismo para a teologia. O que poderia dar errado, não é mesmo? Mas enfim, o autoproclamado cristianismo liberal foi desenvolvido por teólogos alemães protestantes e, portanto, heréticos. Ou seja, heréticos que decidiram trazer a heresia para o próximo nível, como Friedrich Schleiermacher, que é chamado de pai da teologia liberal, ou o inglês Leslie Witherhead, que
Mais tarde chegou até mesmo a se autoproclamar um agnóstico cristão. Os chamados cristãos liberais queriam interpretar as escrituras através dos olhos do iluminismo, ou seja, acreditavam que nós não devemos aderir necessariamente ao corpo espiritual da fé ou aos ensinamentos estritamente dela, mas que nós devemos trazer os valores mundanos para a vida religiosa. Mas calma que isso vai ficando pior. Desde a segunda metade do século XX, desde 1945, os valores tradicionais que ergueram o Ocidente passaram a ser cada vez mais questionados e em favor de uma sociedade mais permissiva e, entre aspas, progressiva. Muitas coisas foram mudadas aqui, como as noções tradicionais de casamento e família, por exemplo, ou, por exemplo, no caso específico dos países europeus, o que é um inglês, o que é um alemão. Essas noções tradicionais passaram a ser desafiadas pelo progressismo. E o corpo filosófico do progressismo, o pós-modernismo, passou a se infiltrar nos meios cristãos. Obviamente a Igreja Católica conseguiu sobreviver a isso e ser muito mais resistente a isso, apesar de infelizmente haverem também alguns autoproclamados progressistas cristãos na Igreja Católica, que é a Igreja verdadeira. Todavia, as igrejas falsas, heréticas, protestantes, simplesmente não conseguiram. E adivinha por quê? Elas nunca tiveram uma resistência muito forte a esse tipo de coisa. A fé protestante é muito mais mole do que a católica. Ela também é bem descentralizada, não existe uma autoridade forte nelas. Enfim, é um caos. E esse caos que existe no protestantismo ajudou na ascensão do autoproclamado cristianismo progressista. Os autoproclamados cristãos progressistas ignoram toda parte da justiça ou da ordem, bem como todos os aspectos conservadores que são inerentes ao verdadeiro cristianismo, e isto é, ao catolicismo, e passaram a adotar visões pós-modernas e liberais de amor, igualdade e, é claro, de tolerância. Pode-se dizer que os cristãos liberais, cristãos entre aspas, como vocês já devem imaginar, mas vamos chamar de como eles se autoproclamam, né? Abriram as portas para que a fé cristã e suas denominações fossem corrompidas pelo veneno pós-moderno, mas quem realmente precedeu o cristianismo progressista foi a teologia da libertação. E o que é a teologia da libertação? É o neomarxismo frankfurtiano trazido para o campo teológico. Uma heresia que surgiu na América Latina por parte de vermelhos infiltrados na Igreja Católica que queriam usar do cristianismo como ferramenta para a Revolução Comunista e para a libertação, né, entre aspas, libertação dos oprimidos. Grupos que os progressistas e os marxistas consideram como oprimidos. Ou seja, nada de cristianismo, eles apenas usam o nome de Deus para pregar a revolução, para pregar a degeneração da sociedade. No contexto específico da Igreja Católica, o cristianismo liberal, que abriu as portas para a invasão ideológica do progressismo nos meios cristãos, é também chamada de modernismo.
E se você é fã da história da igreja, assim como eu, você já deve saber que São Pio X esmigalhou o modernismo / cristianismo liberal em suas encíclicas. Mas voltando para o assunto da teologia da libertação, a teologia da libertação foi criada por um padre peruano chamado Gustavo Gutiérrez. E se você ver os escritos dele, você verá que aquilo não tem nada de cristianismo, aquilo é dialética, é puro materialismo, puro neomarxismo frankfurtiano, mas nada da teologia católica tradicional. E uma coisa interessante é que esse pensamento dialético, que é o pensamento de Hegel, que é o pensamento de grande parte dos progressistas, que é o pensamento de Marx, é originário de um herege gnóstico chamado Joaquim de Fiore, que além desses que eu já citei, também influenciou o positivista Augusto Comte. Você já viu a frase ordem e progresso? Pois é, isso vem do positivismo. Obviamente eu não sou contra você ter uma abordagem econômica mais voltada para os mais necessitados, muito pelo contrário. A caridade e a justiça social são partes importantes da doutrina social da igreja. Todavia, não é por isso que eu irei apoiar o comunismo, como Gustavo Gutiérrez ou Leonardo Boff fazem. Aliás, Gustavo Gutiérrez fazia, porque ele já é falecido desde ano passado. Mas agora, se eu pudesse mandar uma mensagem para todos os, entre aspas, padres progressistas infiltrados na Igreja Católica, para todos os teólogos da libertação e, é claro, para todos os protestantes, que apoiam o progressismo, lá especialmente nos Estados Unidos e na Europa do Norte, eu pergunto para vocês: vocês não têm vergonha na cara de apoiar coisas como LGBTs, feminismo, dentre outras baboseiras que são condenadas pelo cristianismo em diversas passagens da Bíblia? E, no caso do catolicismo, na tradição religiosa que os protestantes não possuem, pois os protestantes são heréticos, querendo isso ou não, eles se distanciaram da verdadeira igreja e, liderados por homens arrogantes como Lutero e Calvino, acabaram criando um ramo mutilado do cristianismo sem diversos livros da Bíblia, por exemplo. Como vocês se sentem se curvando para os valores modernos que vão contra a religião que vocês dizem fazer parte, sabendo que os mártires cristãos antigos, os antigos mártires católicos no início do cristianismo, quando o cristianismo ainda era unificado sobre o Papa, morreram para defender os valores verdadeiros contra os invalores do mundo. E você que está assistindo esse vídeo, que não é um progressista cristão, não é um cara de pau, o que você achou do vídeo? Comente na seção dos comentários o que você achou desse vídeo e se você tem alguma coisa a adicionar a minhas falas ou a criticar no meu pensamento. Então é isso e tchau!